Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios envolvendo determinantes, dando continuidade à nossa lista. Então, parte 2. Então, exercício 6. Sabendo que o determinante dessa matriz ABCD é igual a x e o determinante dessa matriz menos 3a, 3b, menos 4c, 4d é igual a y, determine y dividido por x. Bom, se nós compararmos aqui as duas matrizes, facilmente a gente vê aqui, por exemplo, essa primeira coluna aqui, eu tenho os valores positivos, aqui está negativo. Então a gente pode dizer que essa primeira coluna foi multiplicada por menos 1. Essa primeira linha foi multiplicada toda por 3 e essa segunda linha foi multiplicada toda por 4. Então nós vamos usar aquela propriedade que diz se a gente multiplica ou divide uma fila, linha ou coluna, por um número diferente de zero, o determinante fica multiplicado ou dividido pelo aquele número. Tá? Então, a primeira linha foi multiplicada por 3, tá? Eu tenho AB, fica 3A e 3B. A segunda linha foi multiplicada por 4, tenho CD, fica 4C e 4D. E a primeira coluna foi multiplicada por menos 1. Tá? Então, logo, o nosso novo determinante aqui, o y, vai ser o determinante anterior, que é x, vezes menos 1, porque essa fila foi multiplicada por menos 1, então ele fica multiplicado por menos 1, vezes 3, que essa fila foi multiplicada por 3, e vezes 4. Logo, o y vai ficar x vezes menos 1 vezes 3 vezes 4, menos 12x. Como a gente quer y dividido por x, tá? E o y é menos 12x, tá? Então y dividido por x vai ser menos 12x dividido pelo x. Tá? E menos 12x dividido por x dá menos 12. Tá? Resposta, então, y dividido por x é menos 12. Barbadinha. Tá? Exercício 7. Calcule o determinante dessa matriz aqui. Tá? Bom, a gente poderia utilizar aqui, a regra de Sarri, eu vou fazer aquele dispositivo aqui, mas veja que essa matriz aqui é uma matriz de Vandermonde, daí fica mais fácil de calcular. Tá? Veja que aqui eu tenho os elementos aqui, principais, aqui as bases, eu tenho 1 vezes x é x, x vezes x dá x ao quadrado. Aqui tem 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. E aqui 1 vezes menos 3 é menos 3, menos 3 vezes 3 é 9. Então esses aqui são os elementos característicos aqui. Então eu tenho uma matriz de Vandermonde. Então é importante a gente saber identificar esses tipos de matrizes para facilitar o cálculo, e ir mais rápido. Tá? Então essa aqui são os elementos característicos, então eu vou fazer aqui, menos 3 menos x, vezes menos 3 menos 2, vezes 2 menos x. Barbadinha. Tá? Aqui eu vou deixar como está, menos 3 com menos 2 dá menos 5, vezes 2 menos x. Tá? E esse menos 5 eu vou multiplicar pelos 2 aqui, menos 5 vezes menos 3 dá mais 15, menos 5 vezes menos x dá mais 5x, e vezes 2 menos x, aqui entre parênteses ainda. Tá? Então aqui vou multiplicar 1 por todos, todos por 1, 15 vezes 2, 30, 15 vezes menos x dá menos 15x, 5x vezes 2 dá 10x, e 5x vezes menos x dá menos 5x2. Reduzindo os termos aqui, então o determinante vai ficar aí colocando em ordem, menos 5x2, menos 15x mais 10x menos 5x, mais 30. Então o determinante é literal aqui, em função de x. Barbadinha. Exercício 8. Dadas as matrizes A, 2, 1, 3, 4 e B, 4, 2, 3, menos 1, calcule o número real x de modo que o determinante de A menos x vezes B é igual a 0. Tá? Então, eu quero o determinante do resultado disso aqui tem que dar 0. Então, primeiro nós vamos ter que calcular A menos x vezes B. Veja que x aqui é o número que eu quero saber, é a nossa incógnita. Então, primeiro vamos fazer A menos x vezes B. Então, eu tenho a matriz A menos x vezes a matriz B. O x é um número real. Então, eu tenho um número multiplicando uma matriz. Então, esse número vai multiplicar todos os elementos da matriz. Tá? Então, aqui vai ficar 2, 1, 3, 4. Então, aqui vai ficar, veja que eu vou levar o negativo lá para dentro também. Então, aqui vai se transformar em soma. Então, menos x vezes 4 é menos 4x, menos x vezes 2 é menos 2x, menos x vezes 3 é menos 3x, e menos x vezes menos 1 é mais x. E agora eu tenho uma soma aqui, de duas matrizes de mesma ordem. Tá? Então, aqui
somar os elementos correspondentes entre si. Ó. 2 somado com menos 4x é 2 menos 4x. 1 somado com menos 2x é 1 menos 2x. 3 somado com menos 3x é 3 menos 3x. E 4 somado com x dá 4 mais x. Então, nós calculamos a menos 2x. Tá? E aqui diz que o determinante desse a menos xb, não é 2x, né? A menos xb. Então, o determinante de a menos xb é igual a zero. Né? Então, né? O determinante, né, de A menos XB, que é esse resultado, é igual a zero. Então eu tenho uma equação, multiplico os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então 2 menos 4x, vezes 4 mais x, menos 1 menos 2x vezes 3 menos 3x. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva, 2 vezes 4, 8, 2 vezes x, 2x, menos 4x vezes 4, menos 16x, menos 4x vezes x dá menos 4x2. Aqui também usa a propriedade distributiva. E cuida que tem um sinal negativo aqui. Então, esse menos vai trocar o sinal dos produtos aqui. Então, 1 vezes 3 dá 3, com menos dá menos 3. 1 vezes menos 3x dá menos 3x. Com menos na frente fica mais 3x. Menos 2x vezes 3 dá menos 6x, com menos fica mais 6x. Menos 2x vezes menos 3x dá 6x ao quadrado positivo, com menos ali fica menos 6x2, igual a zero. Veja que ela é uma equação do segundo grau. Vamos reduzir os termos semelhantes aqui. Menos 4x2 com menos 6x2 dá menos 10x. 2x menos 16x dá menos 14x, menos 14 mais 3 dá menos 11, menos 11 mais 6 vai dar menos 5x. E agora o termo independente é 8 menos 3 dá 5, então mais 5. Então eu tenho menos 10x2 menos 5x mais 5. Aqui a gente pode dividir tudo por menos 5. Então menos 10x2 dividido por menos 5 dá 2x2, menos 5x dividido por menos 5 dá mais 1x, e 5 dividido por menos 5 dá menos 1. E aí a gente vai usar a fórmula resolutiva, né, da equação do segundo grau, né, nossa fórmula de Bhaskara. Então, o x aqui vai ser igual a menos b, o b aqui é 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos b ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, menos 4ac, menos 4 vezes o a que é 2, vezes o c que é menos 1. Então, menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes menos 1 vai dar mais 8. Sobre 2a. O a é 2, 2 vezes 2, 4. Veja que 1 mais 8 aqui é 9, né? E a raiz de 9 é 3, então eu já fiz direto, a raiz de 9 é 3. Então o x' vai ser menos 1 mais 3 sobre 4, e o x duas linhas é menos 1 menos 3 mais 4. Então aqui vai ficar 3 menos 1, 2 sobre 4, simplificando 1 meio. Aqui vai ficar menos 4 sobre 4, que é menos 1. Tá? Então resposta, o x é igual a 1 meio ou o x é igual a menos 1. Barbadinha. Né? Exercício 9. Sejam, né, A o determinante, né, A igual ao determinante da matriz x4, 1x, e B o determinante da matriz 0x, x1. Calcule os valores de x para que o determinante de A vezes B seja nulo. Tá? Então, o determinante do produto das duas matrizes tem que ser zero. Bom, esse exercício dá para fazer de duas maneiras. Né? Como está dizendo que o determinante do produto é nulo, então eu posso fazer o produto das duas matrizes e depois igualar a zero o produto e calcular o x. Ou eu posso usar o teorema de Binet. Porque o que eu quero? Eu quero o determinante de A vezes B. Eu quero isso aqui, determinante de A vezes B. Mas o teorema de Binet diz que o determinante do produto de matriz é igual ao produto do determinante de cada matriz. Então fica mais fácil eu calcular o determinante de cada matriz separado e depois multiplicar. E vou igualar a zero daí. Então o A, que é o determinante, multiplica a diagonal principal, x vezes x dá x ao quadrado, menos diagonal secundária. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E o B aqui, 0 vezes 1 dá 0, menos x vezes x, menos x2. Então o determinante da primeira matriz é x2 menos 4 e da B é menos x2. Então, o produto entre eles, o determinante de A vezes B, é zero. Ou seja, então o determinante de A vezes o determinante de B é igual a zero, porque é igual.
Tá? Então, x2 menos 4, que é o A, vezes o menos x2, que é o determinante de B, é igual a zero. Tá? Então, veja que aqui, ó, como tem multiplicação, né, se uma multiplicação é zero, é porque um desses dois fatores é zero. Então, se você pegar esse fator que é menos x2 e igualar a zero, daí zero vezes isso vai dar zero. Então, daqui já vou tirar que o x é zero. Tá? Porque o número elevado ao quadrado é o zero. Então, um valor aqui é o zero. Agora, o outro fator é o x2 menos 4. Ó. O x2 menos 4 pode ser zero, porque daí zero vezes o x2 dá zero. E aqui x2 é igual a 4 e o x é mais ou menos raiz de 4, ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Tá? Então, resposta, né? O x é zero, ou o x é menos 2, ou o x é igual a 2. Tá? Barbadinha. Vejam a importância de aplicar o teorema de Binet, ele facilita um pouco o cálculo para nós. Tá? 10º exercício. Seja a matriz A uma matriz quadrada de ordem 3 e com determinante igual a menos 4. Calcule o valor de x de modo que o determinante de 2A seja igual a x menos 40. Tá? Então, a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 3 e o determinante dela é igual a menos 4. Eu calculo o valor de x de modo que o determinante de 2 vezes a matriz A é igual a x menos 40. Ora, né, o determinante da matriz quadrada de ordem 3 é menos 4. Tá? Eu quero o determinante de 2 vezes A, então eu estou multiplicando a matriz por 2. Multiplicar a matriz por 2 é multiplicar todos os elementos por 2. E como ela é uma matriz 3 por 3, eu vou multiplicar as 3 linhas por 2. E tem aquela propriedade que diz, se a gente multiplicar ou dividir uma fila por um número diferente de zero, o determinante fica multiplicado por esse número. E como eu estou multiplicando por 2 toda a matriz, então cada linha vai ser multiplicada por 2. Tá? Então o determinante vai ser multiplicado por 2 3 vezes. Ó. Tá? Então o determinante A é menos 4. Então o determinante de 2A vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes menos 4. Tá? Porque como é matriz 3 por 3, na primeira linha multiplica por 2. Então o determinante fica multiplicado por 2. Na segunda linha multiplica por 2. Então vai ficar multiplicado por outro 2. E na terceira linha por 2 também. Então o determinante aqui de 2A é igual a menos 32. E esse determinante é igual a x menos 40. Então x menos 40 é igual a menos 32. E x é 40 menos 32, tá? Ou seja, x é igual a 8. Então, resposta x é igual a 8. Barbadinha. Tá? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas aqui.